Jesus para elas, que você já anunciou o Evangelho para elas, que elas até olham para você e falam: poxa, eu queria ser crente. Todos já ouviram essa pessoa falando: poxa, eu queria ser crente igual você, mas para mim não dá. Por quê? Porque tem medo. E a nós também está comissionado a autoridade para repreender esse espírito de medo. Aleluia. E dizer que o nosso Senhor liberta por completo. Que o nosso Senhor tem poder para pisar na cabeça da serpente. Que a pessoa não tem que ter medo. E quantos outros escravos ficaram sabendo que tinham direito à liberdade e por comodismo continuaram trabalhando nas fazendas como escravos? Para onde eu vou? Porque a senhora leal libertou, mas não deu destino para eles. E quantas pessoas aí no mundo não vêm para Jesus por não saber como é que vai ser? E a nós também é comissionado explicar para essas pessoas. Entenda bem, eu estive num evento aí na Câmara de Vereadores e a menina lá, a pastora, falou algo interessante. Não adianta você distribuir 1 milhão de Bíblias no Rio de Janeiro, no Brasil. Não adianta se você não vai explicar essa Bíblia para a pessoa. O que adianta? A pessoa vai pegar a Bíblia e não vai entender nada. Porque a nós também é comissionado ir a essas pessoas e explicar. Mas para isso, você tem que ter conhecimento. Está vendo só como nós temos que estar envolvidos nessa batalha espiritual? Está vendo só como é importante nós termos ciência e consciência da nossa posição? Porque, meu querido, minha querida, querendo ou não, você está envolvido nessa guerra. E você nessa guerra pode assumir 2 posições, só 2: vítima passiva. O que é vítima passiva? Só apanhando do diabo. E o que é de crente vivendo apanhando do diabo? É assim mesmo, né, pastor? Estou levando a vida. Estou levando a vida, né? Apanho um pouquinho, mas glória a Deus por isso. Aí pergunta assim: e aí, irmão, como é que está? Estou indo como Deus quer, né? Apanho um pouquinho aqui, apanho um pouquinho ali, mas eu vou para o céu. Isaías capítulo 1, versículo 19 diz o seguinte: se quiseres e me ouvirdes, comerei do melhor dessa terra. É dessa terra. Na batalha espiritual, você tem direito de comer do melhor dessa terra. Você não foi chamado para viver apanhando do diabo, não. A palavra de Deus diz que quando você assume a posição, você tem poder para pisar na cabeça da serpente. Como o irmão falou, Tiago, capítulo 4, versículo 7: sujeitai-vos a Deus e resistir ao diabo. Você não foi chamado para ser uma vítima, não. Você foi chamado para assumir a segunda posição, que é de guerreiro. Guerreiro vitorioso, guerreiro cheio de poder, guerreiro revestido pela armadura do Espírito, guerreiro cheio de autoridade, guerreiro que quando o diabo ouvir o teu nome, ele vai prender. Que isso, pastor? O diabo vai ter medo de mim? O diabo tem que ter medo de você, sim. O teu nome tem que ser dito no inferno com medo, com respeito, com temor. Aí eu te pergunto: como é que teu nome está sendo dito no inferno? Quando os demônios se reúnem lá na rodinha para falar, será que quando fala o teu nome, eles caem na gargalhada? Aquela lá, eu faço o que eu quero na vida dela. Aquele, ele pensa que não, ele pensa que está abafando lá, mas não, meu marionete, eu faço o que eu quero com ele. E aquele lá está falando línguas? Está falando línguas não, sou eu que estou falando através dele. Ele está pensando que está falando línguas. Isso acontece. Tem muitas pessoas na igreja que estão agradando mais ao diabo do que a Deus. E acham que vão para o céu.
Às vezes pessoas em posições dentro da igreja estão como verdadeiros espião duplo, né? Espião duplo que fala, né? Saiu um pouquinho a Deus, saiu um pouquinho ao diabo. Agrada um pouquinho a Deus e agrada um pouquinho ao diabo. Agente duplo, obrigado. Tem gente que é agente duplo. Chega na igreja, oh Deus, como fala, tem revelagem, tem profetada. O pessoal faz fila até para receber a oração dessas pessoas. Mas quando sai da igreja, fofoqueiro, trata mal a família, envergonha o evangelho, as pessoas apontam, esse aí, eu não quero ser igual a esse aí não. E é crente, hein? Quero dizer uma coisa, dom espiritual não é símbolo de santidade, não é símbolo de espiritualidade. Não, irmão espiritual, aí fala, dom espiritual é sinal de quê? Que Deus precisa usar alguém. Que aquela pessoa está de alguma forma disposta a ser usada. Porque quer dizer uma coisa, Deus vai operar na sua vida na área em que você permitir. Se você permite que Deus opere na sua vida espiritual, Ele vai operar na sua vida espiritual. Se você permite que Deus opere na sua vida, no seu caráter, porque tem de crente não deixando Deus operar no caráter,